SOS, socorro. Alguém socorro. Manaus precisa respirar, mas falta o elemento básico. O Brasil virou exemplo de como não lidar com a crise e um dos países que mais perdeu vidas durante a pandemia. Dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid-19 é registrado no Brasil. Uma guerra é iniciada contra um adversário invisível. Um vírus que mudou o mundo, que causou medo, insegurança e mortes. Mas eles estavam lá. Histórias reais de profissionais que viveram o drama de atuar na linha de frente, tornando-se os heróis da pandemia. Meu nome é Divanilda Almeida Sampaio. Trabalho nesta unidade mista desde o comecinho da pandemia. Eu sou a Naomi, eu sou enfermeira aqui da unidade de Bom Jesus dos Perdões. Estou aqui desde 2019, então eu peguei bem o começo da pandemia. Eu sou o Dr. Marcelo Munhoz de Moraes. Minha formação é em cardiologia e terapia intensiva. Este ano eu completo 29 anos de formado e há 20 anos trabalhando em terapia intensiva. Aqui no começo foi bem cruel, né? Teve um mês que foi bem crítico, que começou a vir aquele surto mesmo, né? Da pandemia, que chegou ao auge da pandemia. E aí teve um dia que a gente não sabia o que fazer. Juntava o medo, que no começo a gente tinha muito medo porque não sabia, ninguém sabia o certo como que era, né? Pandemia, né? A gente começou a ter alguma informação aí já em provavelmente março mesmo. Eu estava em viagem, inclusive. Meu filho estava fazendo intercâmbio na Alemanha, a gente esteve lá para visitá-lo. Ele ficaria lá por um ano e acabou tendo que voltar justamente em abril. Então eu comecei a ouvir dessa pandemia na viagem, inclusive com medo de não conseguir voltar, porque estavam fechando tudo, hotéis, risco de fechamento de aeroportos. Então quando eu voltei de férias, né, já para abril, já estava iniciando aí os atendimentos aqui no Brasil em relação a essa pandemia. Sofri muito bullying aqui, não na unidade, mas na rua, em tudo quanto é canto. Quando a gente fala que nós somos da saúde, as pessoas vêm e falam pra gente assim: você passa doença pra gente, né? Então, eu tive vários amigos em São Paulo, médicos, técnicos, enfermeiros, que me falaram assim que não podia nem pegar o metrô para ir trabalhar, porque as pessoas expulsavam eles do metrô, ou às vezes eram apedrejados, muitas vezes eram apedrejados. Eu passei por isso também, né? Um amigo meu chegou e falou assim para mim: Naomi, me desculpe, mas eu não vou ficar perto de você porque você passa doença pra gente, né? Então, todo mundo tinha medo. Não adianta falar, eu não tenho medo. Até hoje está mais tranquilo, mas no começo a gente tinha medo, porque era tudo novo. Teve um dia que chegou tanto paciente, que a gente não tinha o que fazer. Colocava em qualquer bico de oxigênio. Todo lugar que tinha a gente colocava, né? E naturalmente as nossas UTIs foram se transformando em UTI Covid, né? Então não foi uma opção de médico trabalhar ou não nessas UTIs. Então eu já faço terapia intensiva nesses 20 anos e automaticamente foram se abrindo UTIs ou transformando as UTIs próprias para essa pandemia. Ninguém sabia como lidar com isso, né? Então as poucas informações aí começaram a aparecer, principalmente, lógico, que da China, que foi o foco de disseminação.
e foi novo para todo mundo, né? Então a gente a princípio começou a tratar como uma pneumonia, né, viral, mas uma pneumonia com acometimento pulmonar. Essas pessoas evoluíam aí muito rapidamente com quadro de insuficiência respiratória, necessitando de auxílio de aparelhos, de serem entubados. E a gente sem muita medicação, né, não tinha nada de estudo de como tratar, com que remédio entrar. Então realmente as UTIs fizeram o papel dela, que é o suporte de vida, né? Então a gente tentar tratar as complicações, né? Então ajudar o paciente a respirar. Muitos evoluíam com trombose, então você tinha que fazer tratamentos agressivos aí para trombose. Vários pacientes complicavam com insuficiência renal, necessitando de hemodiálise. Então o tratamento em si se baseou em tratar essas complicações que eram graves. Não tínhamos equipamentos suficientes. Hoje nós dispomos de 2 respiradores, 2 monitores, 2 bombas de infusão. Então, assim, hoje nós dispomos dos equipamentos, mas infelizmente os equipamentos não chegaram a tempo. A nossa unidade comporta 11 pacientes internados. E na época da pandemia chegamos a ter 18 pacientes, né? Então, assim, era muito triste a gente pegar o plantão, entrar no plantão, ver paciente no corredor, ver que os acompanhantes perguntando dos entes queridos e a gente não poder passar a informação correta, porque também não sabíamos, né? E a gente estava ali como soldado, literalmente como soldados nessa linha de frente, sem saber muito com o que a gente estava lidando, mas enfim, na medicina, sendo a nossa profissão, realmente a gente encara como um soldado que está ali na batalha para enfrentar o que aparecer, né? Era todo dia morrendo vários. E nisso a gente se sente impotente diante dessa situação. Por mais que Deus nos capacite, Deus nos dá força para vir, era triste a gente levantar e ver aquele monte de gente cheia de Covid. Um amigo nosso aqui, uma vizinha nossa aqui. Então, assim, era muito triste mesmo, né? Eu gostaria de dizer que realmente a pandemia veio para trazer lição para a gente, né? Então a gente pôde ver que não importa raça, credo, status social, todo mundo foi acometido igual, todo mundo sofreu com essa pandemia. Então acho que a gente tem que tirar essa lição aí de que realmente temos que valorizar a vida. Então eu acho que a gente ainda tem que se manter alerta. Ainda fazer uso de máscara em locais de tumulto, de muita gente. Manter, né, a gente aprendeu a higienizar as mãos, porque todo lugar que você pega aí, o vírus pode estar aí, você pode estar passando na tua boca, nos teus olhos, né? E dependendo aí da nossa condição de saúde, se tiver com a imunidade baixa, por vários motivos que a gente falou, por estresse, simplesmente por estar obeso, por realmente ter doenças crônicas, então isso pode tomar proporção grave na nossa saúde. Então esse é o meu recadinho, tá bom? Um grande abraço a todos. Meu nome é Ângelo Moraes Pedrosa da Silva, eu tenho 22 anos e eu trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo. A primeira minha preocupação era em evitar passar para os meus colegas, né, no contato direto, pois o policial hoje ele não trabalha sozinho. Numa noite de serviço, um dia de serviço, a gente tem contato com diversos policiais. E se primeiramente a gente não se cuidasse, ia afetar nossos colegas e também nossos familiares, que é o principal para qualquer policial, é a nossa família. E o medo era muito grande. Além da preocupação nossa em manter os protocolos da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, que atualmente éramos cobrados pelo alto comando, o crime não parou. Então, somado à pandemia, continuamos com o trabalho normal. Então, o crime não para. Houve um grande aumento de ocorrências de violência doméstica, de briga entre casal, entre família, porque, querendo ou não, as pessoas elas mudaram totalmente a sua rotina. Pessoas que trabalhavam, vinham só à noite, começaram a conviver
muito juntos. E isso gerou muitas brigas. Tanto às vezes eu mesmo atendi ocorrências em que eu ajudei policial militar vítima de Covid. Ele estava nessa ocorrência. Esse policial ele pediu um apoio pra gente, porque ele estava quase com muita falta de ar, ele não conseguia andar, com medo da família dele se aproximar. E a gente sente o dever cumprido, um dever que ainda continua, essa missão não pode parar. E com certeza isso enalteceu a gente como pessoa e como profissional. Eu tive, em dezembro de 2020, quando eu fui vitimado pela Covid, vários colegas também foram. Foi um surto ali no nosso grupamento. Inclusive, colegas perderam grande parte da capacidade pulmonar, ficaram um tempo afastados, chegaram a ser internados. E quando eu fui vitimado, a minha preocupação ali foi a minha família. Foi um isolamento muito grande. Inclusive, eu retornei para o trabalho no dia 24 de dezembro. O trabalho não pode parar, é um trabalho essencial que, se a gente tiver medo, quem vai defender a sociedade, né? Porque, como eu falei anteriormente, o crime não vai parar e, pelo contrário, eles aproveitam dessa oportunidade da fraqueza das pessoas para continuar seus atos ilícitos. Para a criminalidade, não esquecer que a Polícia Militar, todas as forças de segurança nacionais, estaduais e municipais, seja com a Guarda Municipal, a gente estará na rua independente de Covid, de qualquer outro problema, como fazemos nós da polícia há 190 anos. Imagina você ter que sair todo dia da sua casa sabendo que teria contato com pessoas de regiões e lugares diferentes, sabendo que teria grandes possibilidades de se contaminar com o vírus ao retornar para casa. Esses profissionais que trabalham com transporte público se expuseram a todos esses riscos. E você, no lugar desses profissionais, faria o mesmo? Eu sou Juvenal Domingos, sou morador aqui da cidade de Bragança Paulista, né? E resido aqui já há 20 anos e também trabalho nesta cidade aqui. Sou casado, sou pai de 2 filhos. A minha profissão, eu sou motorista, motorista de rodoviário. A gente, sim, estava trabalhando já, né, no começo da pandemia, né? E eu faço linha de intermunicipais, Atibaia, a gente faz Socorro, Pinhalzinho, Águas de Lindóia, a gente faz a região aqui, a região de Bragança Paulista, né? No início mesmo de tudo, a gente estava desacreditando, então quando começou a ter o comentário da Covid-19, os casos aumentando, as reportagens falando, a gente estava tranquilo ainda. Mas após alguns meses, a gente sentiu e viu que o caso era um caso realmente sério e trouxe muita preocupação, né? Trouxe muita preocupação, pânico e medo, tomando todos os cuidados necessários, álcool gel, máscara, uso de máscara, então, mas o medo foi muito grande. E foi ainda pior quando a gente começou a ver notícias surgir falecimento de companheiros da mesma profissão da gente de motorista. Então, isso começou ainda a assustar a gente ainda mais. Inclusive, aqui também, na empresa que eu trabalho, não teve o que fazer, teve redução, muita redução, redução de funcionário, redução de horário, e a gente sentiu muito, né, e também sentiu muito medo de também perder o emprego da gente, mas graças a Deus, né, a gente lamenta os companheiros que teve que ser cortado por causa da pandemia, porque a demanda de passageiro, ela caiu muito pelo fechamento do comércio, pelo fechamento das empresas, então a demanda caiu muito. Então isso aí também trouxe muita preocupação para a gente todo dia deitava pensando, será que eu vou ser demitido hoje, será que não vou? Foi um aprendizado muito grande, né, não só para mim, mas para todos,
respeitar a ciência, né, um pouco mais, porque a ciência estava trabalhando e a gente viu a importância da ciência, né, e aprendeu a respeitar. Até mesmo as pequenas coisas, não, a gente fala pequena coisa, mas a grande coisa, como o ar, fator necessário para a vida da gente é o ar, né? Porque a gente sem o ar a gente não é nada, então a valorizar até mesmo o ar que a gente respira. A gente viu a união mais das pessoas, o amor, né? Pessoas, solidariedade muito grande das pessoas, então foi algo que somou e muito em nossas vidas, né? Somos nada, né, sem Deus e acreditamos nas ciências, acreditamos também em Deus e assim a gente vai vencendo, né, essas dificuldades. Diante desse cenário, surge uma profissão que era até então marginalizada pela população, mas que foi extremamente fundamental durante esse período da pandemia. Meu nome é Cleiton da Luz Pereira, eu sou entregador de alimentos, né, e mercadorias, motoboy. Eu trabalho desde 2010, eu trabalho de entregador. Trabalho fazendo todo tipo de entrega, já trabalhei entregando remédio, marmita, pizza. Bom, antes da pandemia, as pessoas, vamos dizer que elas entendiam que a profissão de motoboy era para a pessoa que era fracassada, que não tinha futuro. As pessoas que viam motoboy na rua falavam, esse aí é ex-presidiário, com aquele preconceito todo. Ou achava que é mais um desempregado que está se virando como dá. Mas sempre com aquele preconceito de que é escória ou aquela pessoa que só serve para isso. Porque teve aquela má imagem do motoboy antes que é agressivo, vai brigar no trânsito e tal. Mas agora as coisas mudaram, né? Porque a gente está mais para ajudar. A gente está só somando na pandemia, né? E durante a pandemia as pessoas começaram a ficar mais amigáveis com os motoboys. E, até no trânsito, dá passagem, entende que a gente está na correria, tem que atender várias pessoas ao mesmo tempo. 5, 6 entregas, 10 entregas, 15 entregas, às vezes 20 entregas, tá tudo nas costas da gente. A gente tem que entregar rápido, as pessoas têm horário de almoço, horário de janta. Pouco antes da pandemia, assim, a gente não tinha basicamente direito a nada, né? E agora, depois que veio toda essa necessidade da entrega, dos entregadores, tanto para qualquer tipo de área, hoje precisa do entregador. Então, a profissão meio que forçou o governo a formalizar, né? Hoje em dia tem a carteira assinada pro entregador. No meio daquele caos todo mundo em casa, não podia sair ninguém, a gente saía praticamente, só via os motoboys na rua, policial e mais ninguém. O vazio na rua era grande, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada, estava tudo fechado e a única pessoa que tinha para fazer a ligação do comércio com a casa, com as casas das famílias, eram os motoboys. Então, a gente com certeza é considerado como um herói hoje pela sociedade e uma questão mais amigável também. A gente criou uma conexão com a sociedade, né? Hoje em dia a gente é considerado amigo das pessoas, né? Então acho que a gente é considerado um herói sim, tanto que a gente tem muito vídeo na internet e tudo. Então a gente tá conectado com as pessoas hoje muito mais do que antes da pandemia e tem muito mais respeito da sociedade. Bom, meu nome é Felipe Almeida Gonçalves, eu sou jornalista faz 10 anos. Hoje eu sou repórter da TV Globo, mas já passei por várias emissoras no interior de São Paulo, em Bragança. Passei por uma filiada da TV Globo, que é de São José dos Campos. E hoje trabalho na capital paulista. Eu não sou especialista em saúde e também não tinha contato lá dentro com os especialistas em outras áreas. Como eu cubro o dia a dia de São Paulo e da região metropolitana, a gente acaba sendo engolido ali pelo dia a dia mesmo, pelos assuntos do dia, aí você até sabe que está rolando alguma coisa do outro lado do mundo. A gente conversava sobre isso, mas teve até carnaval nesse meio tempo, a gente trabalhou no AMB, inclusive,
sem muita preocupação de que isso pudesse estar entre a gente. Talvez até no carnaval já estivesse, né? Aí, quando de fato chegou, e aí teve a confirmação do primeiro caso, que foi o funcionário lá da região da Faria Lima, em São Paulo, eu estava de férias. Então, aquele impacto inicial eu não tive trabalhando e não tive lá em São Paulo. Eu estava aqui no interior, em Bragança. E aí, nesse início, a falta de informação era tão grande, porque era um vírus novo e em cada lugar do mundo ele se comporta de um jeito, que até pra gente era incrível saber que a gente ia tentar noticiar e entender o que era aquilo quando pouca gente sabia. Então pra gente seria interessante e por consequência pro público também seria. Então foi assim, difícil, porque as mortes começaram a aparecer e foram crescendo, mas mesmo esse susto que apareceu, e acho que não só para mim como para muitos, impulsionou a gente a ir atrás de informação, a buscar conhecimento, a entender o que é que estava acontecendo, por que morrem algumas pessoas de tal idade com algumas doenças e outras não, como se cuidar, né? O álcool em gel faz que tipo de impacto, ao mesmo tempo que a gente tratava de outras questões ao mesmo tempo. Então tem a questão de transporte em São Paulo, todo o impacto que a pandemia trouxe, não só em relação à vida, mas em relação à rotina de São Paulo, o home office, a viagem que ficou mais rápida, o trânsito que desapareceu, o rio que ficou mais limpo porque tinha menos movimento econômico, então tinha menos poluição. Todo esse impacto também foi incrível de se tratar porque eram coisas novíssimas. O jornalismo se abastece de assuntos novos. Então você tinha ali uma riqueza de assuntos. Ou então buscar quem sabe, quem passou por uma situação, buscar um especialista para passar isso para outras pessoas que se interessem por aquele assunto, e é importante. Essa função é fundamental para uma sociedade que a gente imagina como a ideal hoje. Então, seja numa grande imprensa, num grande meio de comunicação, seja via celular, seja num site ou qualquer outra maneira, no rádio, que continua até hoje, essa função continua e é importante, e é isso que motiva, assim. O jornalismo é uma das profissões que ainda hoje vão além de ser um trabalho simples em que você vai para trabalhar só para... Porque eu preciso escolher um trabalho e vou trabalhar dessa maneira porque é assim que eu vou ganhar dinheiro. Não, se você conseguir aliar a uma missão, a algo que realmente gera transformação, ela se torna especial e não perde espaço, ela muda. O espaço passa a ser às vezes em outro lugar, diminui um pouquinho, aumenta, mas não perde. Mas o próprio fato de incomodar mostra que a gente está aqui para de fato gerar algum tipo de transformação. E ao mesmo tempo em que há agressividade na rua, como eu falei agora há pouco, tem muito apoio. Muito apoio. Então, essa semana mesmo, por exemplo, de trabalho, para citar agora um exemplo, até comentei com a nossa equipe, olha só como é bacana, né? Alguns param, fazem questão de xingar, e às vezes nem param, né? Xingam e saem, você vê que você está incomodando, né? Outros fazem questão de parar e dizer, olha, eu sei que não está fácil para vocês, parabéns pelo trabalho, obrigado por vocês estarem às vezes na rua esse tempo todo para passar algo que ajuda a gente a entender melhor o mundo, sabe? Então isso é gratificante, assim, é muito bacana. Vocês acompanharam diversos depoimentos de pessoas que colocaram as suas próprias vidas em risco só para poder ajudar os outros de alguma forma. Esse é um sentimento que a gente nunca vai entender. É elevar o significado da palavra empatia. A nossa última história é sobre uma pessoa que não só ajudou a salvar outras vidas, mas que em meio ao caos, à loucura, deu luz a uma vida e fez de tudo para poder ajudar pessoas como eu e como você. Bom, quando tudo começou, eu estava na reta final da minha gestação, março de 2020, né? E o primeiro isolamento, o primeiro decreto de quarentena aconteceu dia 20 de março e meu filho nasceu dia 24 de março. Aconteceu meu parto, minha cesárea. Foi um momento muito difícil, de muita incerteza, de muitos medos. Os meus familiares não queriam que eu fosse para o hospital, não queria que eu ficasse exposta, vulnerável,
mas não tinha o que fazer. Meu filho precisava nascer, né? E eu fiquei muito tranquila, eu decidi confiar em Deus ao invés de enlouquecer. E graças a Deus correu tudo bem em relação ao parto. E depois nós fomos para casa e de lá nós não saímos por nada, né? Eu fiquei na casa da minha mãe pós-parto e eu lembro bem que meu pai não deixava ninguém ir, ninguém entrar, tirava toda a roupa no quintal quando chegava e aquela super proteção, né? A princípio ninguém sabia do que se tratava, quais eram os sintomas, tudo era sintoma ou nada era sintoma, nós ficamos muito no extremo, ou era tudo ou era nada, e foi uma situação muito difícil. Minha sogra técnica de enfermagem também, sempre me atualizando do que estava acontecendo, de quantos casos, de que estava saindo do controle e realmente virando uma pandemia, né? Que é o caos. E na verdade eu não queria muito ficar por dentro, porque eu estava num momento que era para ser especial, que era para ser único. Mas ela me atualizava, os colegas do hospital me atualizavam em relação aos casos, do que estava acontecendo, do oxigênio faltando, das medicações começando a faltar, né? E por um momento tudo se controlou, mas era um falso controle. E quando tudo descontrolou novamente foi quando eu voltei da minha licença maternidade e daí eu comecei a participar desse momento caótico na vida do ser humano, né? Porque não foi do brasileiro, foi do ser humano. Nunca cogitei não voltar, ainda mais no momento em que os hospitais precisavam de mão de obra e qualificada. Não digo em perfeição, né? Eu digo em experiência. Eu já tinha uma bagagem, querendo ou não, era de 8 para 9 anos na área, atuando. Então nunca cogitei não retornar da minha licença. Retornei, foi um momento muito difícil, minha família ficou muito insegura, né? Com o meu retorno para o hospital e o convívio com eles, o convívio com o bebê, um convívio com os avós, né? É claro que daí com o meu retorno eu evitei alguns familiares, eu não quis expor, mas com meu filho não tinha jeito, não tinha como. Mas eu fui e fiquei tranquila, eu sempre amamentei exclusivo leite materno, então eu acreditava nos anticorpos, a não ser só suspeitas. E ali a gente se sentia protegido do vírus. Nós não tínhamos contatos, os pacientes extremamente isolados, né? Ninguém queria nem chegar perto, nem olhar. E nesse setor eu ficava ali fechadinha. E eu acho que de alguma forma eu me senti inútil, eu me senti covarde. E uma chefe minha chegou um dia desesperada atrás de mão de obra, porque o Covid estava ficando muito mais sério, com muito mais casos, não tinham leito, começaram as filas de espera. E eu falei para ela que eu estava me oferecendo, eu estava me propondo ajudar nessa doença cheia de incertezas, que não tinham sintomas, que ninguém sabia tratar, a não ser entubar e sedar. Então eu me propus e ela aceitou a minha mão de obra. Então, em janeiro de 2021, eu saí da UTI neonatal e fui atuar na UTI Covid. E além de eu me oferecer a minha mão de obra para a UTI Covid, eu fui para o turno da noite ajudar. Mesmo com alguns anos de bagagem, achando que eu sabia manipular alguns equipamentos, que eu sabia algumas drogas, cheguei lá e o impacto foi muito grande. Levaram-se sim alguns dias para eu me achar, para eu me localizar ali dentro. Medo eu não sentia, por mim não, mas eu olhava para cada paciente e falava: Deus, reconhece a minha mão de obra aqui, o meu esforço, e não deixa eu ver nenhum
parente, nenhum familiar, nenhum querido meu aqui dentro, mas cuida, porque essa pessoa é querido de alguém. Nos capacita, porque ela é o querido, ela é um ente familiar de alguém. Os poucos pacientes que estavam acordados e contactuantes, eles nos paravam e queriam a todo momento falar dos seus familiares. Teve um paciente que ele quis falar a noite inteira para mim sobre os seus filhos, contar sobre os seus filhos, porque a impressão que eles tinham é que eles não iam ver mais esses parentes, esses filhos. E de fato, alguns não viram mais, né? Eu vi pacientes chegar 1h da manhã acordado, com falta de ar, né? Já agonizando, e a 1h40 ele já não tem mais vida. O paciente a todo momento querer falar do teu pai, da tua mãe que estava em casa, da sua esposa, querer contar, e a todo momento olhar no monitor e perguntar para mim quanto eu estou saturando, porque os pacientes de Covid, eles aprendiam que valor que tinha que ficar a oxigenação no sangue no monitor. Então a todo momento eles queriam olhar e falar quanto que eu estou saturando. E eles dependiam da gente, exclusivamente da nossa mão de obra, para tentar sobreviver, porque infelizmente muitos morreram e a gente morre na praia, né? Foi muito sentimento de impotência que invadiu, né, naquele lugar. Mas tudo isso colaborou para a gente tentar ser pessoas, ser humanos melhores, né? Mais gratos, né? Eu acho que se havia alguma arrogância, alguma prepotência na Nayara do antes Covid, agora acredito numa Nayara mais grata, mais simples, que pensa em agradecer pelas pequenas coisas rotineiras, né? Tanta gente que agonizou pelo oxigênio, pelo ar, e hoje a gente simplesmente acordar e agradecer porque está respirando, porque tem o ar, tem a vida, tem o sopro da vida, né? Isso é simples, parece muito simples, mas hoje, para mim, é uma das coisas mais importantes, que tem mais valor. É as pequenas coisas.